Olá, queridas da SAF, da Igreja Esperança. Aqui é Juliana e eu estou muito agradecida ao Senhor pela oportunidade de falar com vocês. É sempre um privilégio para mim, um desafio muito grande, né? Levar a palavra do Senhor, mas principalmente falar sobre relacionamentos, né? É um assunto muitíssimo importante, nunca é excessivo demais falar, né? E a gente sempre atualiza as informações bíblicas que a gente tem, então isso é muito importante, né? Quero agradecer a Vitória por ter falado comigo, me feito esse convite. Eu peço perdão porque não pude gravar o vídeo, né? Estou sem a disponibilidade de ferramentas adequadas para isso, né? Mas eu acredito que ainda assim posso cumprir, né, o chamado do Senhor. Muito bem, amadas, mais uma vez obrigada, né? E eu peço que você tenha bastante atenção naquilo que eu vou falar nesses poucos minutos, tá bem? Vou pedir que vocês estejam concentradas agora. Nós vamos falar com o Senhor e eu vou prosseguir com o estudo. Santo Deus, nós te glorificamos, ó Pai, pela bondade do Senhor nas nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que não somos merecedores de todas as coisas que o Senhor tem nos dado, mas somos gratos porque, mesmo com as nossas faltas, o Senhor é fiel, permanece fiel. Abençoa, Senhor, esse tempo, coloca a tua palavra nas nossas mentes, nos dá força, Senhor, para colocar em prática daquilo que nós já sabemos e temos aprendido de ti. Te agradeço pelo teu amor, o teu cuidado nas nossas vidas cada dia. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos. Então, aqui o tema do livro ele é bem interessante, né? Casados e felizes, né? Eu achei interessante porque, para a visão de muitas pessoas, né? Estar casado não é motivo de alegria, né? Ou não associa casamento à felicidade. Durante muito tempo, a associação dessa palavra casamento, ela esteve ligada a muitas coisas, né? Algumas pessoas, pouco se enfatizou, na verdade, sobre casamento sinônimo de alegria, né, de felicidade. Muito se associava à fuga da realidade da casa dos pais, à possibilidade de melhorar financeiramente, né? A possibilidade de ter relações sexuais dentro da legalidade, ter filhos, né? Mas não em si a ênfase na sociedade que nós temos já desde muito tempo, não, a ênfase não está no relacionamento marido e mulher, mas nas coisas que isso implica ou podem implicar, né? No caso, essas coisas que eu citei. Não está focado no relacionamento marido e mulher, mas está no foco do resultado disso, do que pode resultar. Melhora financeira, filhos, relações sexuais e fuga, ou entre outras coisas, né? Então, desde muito tempo, a sociedade tem deturpado o ideal de Deus e feito com que parecesse não ser importante. É tanto que no decorrer dos anos, das gerações, né? Quando a gente conversa com alguém mais antigo e mais antigo do que o antigo, a gente percebe uma mudança da percepção do que seja o casamento. E até hoje, né? E hoje, depois da revolução sexual, da liberação sexual feminina, as mulheres têm, a sociedade de modo geral, tem procurado alternativas para se ter as coisas que estavam atreladas ao relacionamento conjugal, né? Mas hoje, agora, fora do casamento, certo? Então, sexo fora do casamento,
filhos fora do casamento, desenvolvimento financeiro, melhora financeira sem precisar casar, né? E tantas outras coisas, certo? Autossatisfação, como que um relacionamento, manter o relacionamento com uma outra pessoa fosse totalmente desnecessário e descartável, certo? É interessante como os tempos vão mudando, né? Possibilidades de não sabendo lidar ou não querendo lidar com o sexo oposto, procuram relacionamento com pessoas do mesmo sexo, né? Dando vazão a todos os sentimentos, né? Decadentes do ser humano. Então, a nossa sociedade está numa luta travada desde a queda do homem, né? Não é com as instituições que o Senhor levantou, mas contra o Senhor, propriamente dito, né? Então, para lutar com Deus, lutam contra aquelas coisas que ele estabeleceu, certo? E o Senhor é bondoso, porque mesmo nós sendo maus, né? Antes do nosso pecado já tinha providenciado, além do mundo perfeito, ele tinha providenciado um relacionamento com outra pessoa, certo? Quando ele trouxe Eva para Adão, não tinha pecado. Era ele, além de Adão desfrutar de um paraíso, de um lugar maravilhoso, né, sem defeitos, ele ainda foi premiado com o relacionamento matrimonial, que veio para coroar toda aquela criação, né? Como se fosse um glacê bem lindo, né, e delicioso. Puxa, aquele chantilly perfeito com morangos em cima do seu bolo, certo? E, e ele proporcionou isso a Adão e Eva, certo? E isso é uma bênção, porque Deus ele consegue nos surpreender ainda mais com aquilo que ele pode fazer, né, na vida daquele que, que é servo dele, que busca a bênção dele, que busca a aprovação dele, que quer fazer as coisas para a glória, né, para louvar o Senhor, né? Então o casamento veio assim, antes do pecado, certo? E quando ele veio antes do pecado, significa que ele veio como uma coisa muito boa, né? O casamento, a família. Por quê? Porque não era para a gente estar hoje conversando, né? Caso tivesse dado tudo certo, sem pecado, a gente não precisaria estar hoje aqui buscando uma receita de Deus para o casamento feliz, certo? Nós estaríamos aqui só contando bênçãos em relação ao casamento. Mas por conta do nosso pecado, hoje a gente está procurando caminhos para acertar, né? Então, a receita de Deus, ela vem com todas as medidas bem colocadas. Quando a gente faz uma receita em casa, vamos supor de um bolo, né? Nós precisamos seguir exatamente as medidas que ela tem, certo? E se você exagerar em algumas medidas e deixar faltando outras, não vai sair o bolo que você está esperando, certo? Nem farinha demais, nem ovo demais, nem manteiga demais, nem leite demais, certo? Nem açúcar demais. Todas as medidas devem estar dentro daquilo que a receita está dizendo, certo? E com as coisas de Deus é basicamente isso. E ele nos deu um manual. Entretanto, por conta do nosso pecado, né? Nós não vamos poder seguir, a gente vai faltar mesmo com essa receita. Então, o que eu penso hoje quando eu li, né, o capítulo, eu pensei, muito bem, perfeito, isso tudo que o autor colocou, certo? Mas não é perfeito, não somos perfeitos, o meu cônjuge não é perfeito. Então, eu vou trabalhar dentro daquilo que eu disponho do Senhor.
certo? Então aqui ele começa, né, falando da mulher nas culturas passadas, certo? É importante a gente lembrar de que a cultura judaica, certo? Deus deu os direcionamentos para o povo dele, mas por conta do pecado houve deturpações, sim, certo? A Bíblia ela não é somente, ela é a palavra de Deus, mas ela mostra como foi as culturas naquele tempo, certo? E se ela mostra, a gente precisa fazer esse direcionamento daquilo que Deus ensinou e daquilo que o homem fez, certo? Dentro do judaísmo, que era a religião, que foi baseado naquilo que Deus deu ao seu povo no Antigo Testamento, ele deu muitas leis, ele direcionou o povo e muitas as coisas todas eram muito boas. Tanto que foram as leis que mantiveram esse povo vivo, certo? Durante anos no deserto, né? Se fosse uma coisa perfeita, nós não veríamos aquelas dificuldades que os líderes judeus, né, os hebreus, passaram, e o seu povo, e as mulheres do povo. Por quê? Porque tinham a lei e não obedeciam. Certo? Então Deus não mostrou ali na sua palavra um povo que não tinha problemas. Tinha muitos. Por quê? Porque tinham os preceitos de Deus, mas faziam as coisas segundo eles mesmos, certo? Então era um povo que se rebelou contra a lei do Senhor, por isso sofreu tanto, certo? E mesmo aqueles que eram chamados por Deus e tinham um chamado especial, né? Por exemplo, como o rei Davi, também teve os seus erros. Por quê? Porque deixou em certos pontos da sua própria vida de seguir ao Senhor, de fazer aquilo que ele sabia que tinha que fazer. Por isso pecou, por isso falhou muito gravemente, né, na condução da sua própria família, certo? Então, porque as pessoas atrelam, né, a cultura deturpada dos homens com a, a palavra do Senhor, aquilo que ele ensinou de como as coisas deveriam fazer. Então, no relato bíblico, partindo de Deus, das ordens do Senhor, ele não desvalorizou a mulher, pelo contrário, certo? A mulher tinha uma grande importância para o Senhor e ele inseriu a mulher em pontos importantíssimos na condução do seu povo, certo? E Deus não precisa que ninguém o defenda. A palavra mostra quem é o Senhor, o caráter dele, né? Então Deus não mudou do Antigo para o Novo Testamento para a maneira como é hoje, certo? Muitas feministas querem que a gente acredite nisso. Não, Deus agia de um jeito, feministas cristãs, né? O que é um problema sério e uma falácia, né? Como que Deus tivesse mudado de ideia com relação. Não, Deus sempre mostrou a mulher como alguém importante, alguém a quem se deveria dar importância no seu, nas concepções que ele dá na sua palavra. Como ela foi tratada pelas pessoas, pela sociedade de modo geral, isso é outra coisa, certo? Então, nas culturas passadas, realmente tinha preconceito, mulheres eram uma segunda classe, em muitas culturas, certo? Ao redor do mundo. Por quê? Porque tinha uma visão equivocada do ser que também foi feito à imagem e semelhança de Deus, certo? Então, as culturas antigamente tinham até hoje tem, né? A dificuldade com ver a mulher, como a mulher é, como deve ser tratada, certo? A posição da mulher, segundo a Bíblia, é uma bênção. Por quê? Porque ela é um ser que foi criado, sim, à imagem e semelhança de Deus. A ela foi dado os mesmos mandatos que o homem, certo? Mas com funções diferentes. Como exercer essa autoridade aqui nesse mundo? Com funções diferentes, né? Cumprir, né, a sua missão nesse mundo. E lá em Efésios, ele
resume bem isso que é o texto que nós vamos ler, né? Em Efésios 5, no versículo 22, ele dá uma ordem: mulheres, sejam submissas, certo? Ao seu próprio marido, como ao Senhor. E ao marido diz, no versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, todo o resumo daquilo que deve ser o relacionamento entre homem e mulher está aqui em Efésios. Resumidamente, essa foi a ordem do Senhor, né? Adão deveria conduzir a sua família, ser um líder, deveria cuidar dela, e Eva era a sua auxiliadora idônea, né? Ele trouxe para cá o mandato de Deus ao homem e à mulher para Efésios e colocou a prática daquilo que é o ideal de Deus. Esta é a receita de Deus para o casamento. Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como você é ao Senhor, e homens, amai, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, resumindo, esta é a receita. Como é que eu vou fazer isso com todas essas adversidades, esse mundo maluco, o meu pecado e o pecado do meu cônjuge? Pronto, então vamos entender o que seja, certo? Esses dois mandamentos e buscar uma aplicação adequada, certo? Para esse impasse, certo? Então a gente precisa lembrar, né? Eu estou seguindo aqui o roteiro do livro. O que não é submissão? Submissão, ela não é inferioridade. Olha, eu sou submissa, eu devo ser submissa porque sou inferior ao meu marido, certo? Não, não é verdade, porque já sabemos pela palavra que a mulher também, ela foi feita, foi criada à imagem e semelhança do Senhor, certo? Então, ela não é inferior. E também ela não é obediência incondicional. Eu obedeço cegamente ao meu marido. Ele pode pintar e bordar, fazer tudo que é errado, que eu mesmo assim, ele pode me maltratar, ele pode falar da maneira como ele quer comigo e tal. E quando ele for bom, também obedeço, certo? Eu sou cega, eu não vejo os erros do meu marido, ok? Não é isso a submissão. É tudo o que ela não é, certo? Então, vamos tirar da cabeça esse conceito errôneo. O que é então submissão? A submissão ao marido ela deve ser por causa de Cristo, certo? 1 Coríntios 10, 31 diz que tudo o que eu faço deve ser para a glória de Deus. E Tito 2, de 3 a 5, diz que eu devo honrar a palavra do Senhor. A esposa que não teme ao Senhor, a palavra de Deus vai ser blasfemada por conta das atitudes ruins dela, certo? Então eu devo ser submissa ao meu marido primeiro por causa de Cristo. Eu estou primeiro obedecendo ao Senhor. Eu faço para a glória dele, com alegria, com espontaneidade, porque isso glorifica ao Senhor, né? Independente do que possa acontecer. Não vou ser, não vou estar fechando os olhos para o erro, certo? Mesmo porque a esposa, ao auxiliar o seu marido, né, deseja o bem dele. E se ele age errado, ela deve ser a primeira pessoa a dizer: olha, isso não é certo, né? Mas como é que eu vou dizer isso? Vou falar gritando, briga? Não, né? Às vezes é sem palavra, como diz a Bíblia, né? Falar é sem palavra, porque algumas atitudes, né, e principalmente as irmãs que têm esposo descrente, né, elas podem ter essa dificuldade,
né? Quando nós temos um marido que é servo do Senhor, né, mesmo com todas as dificuldades, ele ainda tem o Espírito Santo, mas aqueles que não são crentes, né, não receberam a Cristo, então tem esse impasse. É bem mais difícil, né? Muito bem. Então, a submissão, segunda coisa que a submissão é liberdade, certo? Por quê? Porque se eu faço aquilo para o qual fui feita, eu ajo com liberdade, certo? Como o trem, que é livre para andar nos trilhos, como no trânsito, a gente obedece às faixas, para no sinal vermelho, entendeu? Isso é liberdade, né? Hoje nós não temos livre-arbítrio. Por quê? Né? Porque nós temos a nossa natureza pecaminosa e nós estamos em constante luta para fazer aquilo que é certo, porque a nossa carne pede para que eu faça as coisas erradas, certo? E para as coisas erradas, né? Então, quando eu faço aquilo que é certo, aquilo para o qual eu fui feita, eu estou conseguindo me libertar das amarras da minha carne, agir diferente daquilo que a minha natureza pecaminosa quer. Eu me liberto dela e aí eu ajo com liberdade, porque eu estou fazendo aquilo para o qual fui feita para fazer. O pecado não é inerente ao ser humano. Ao ser humano, o inerente é fazer a vontade de Deus, porque foi para isso que ele foi feito. Quando o pecado entrou no mundo, ele deturpou isso, essa nossa natureza, né? Intrínseco do homem deveria ser fazer o bem, mas isso foi deturpado pelo pecado. Então, quando eu ajo com para o bem, fazendo aquilo que é certo, eu estou me libertando, dizendo não para a minha carne, né? Estou vivificando o meu espírito, certo? Por isso que submissão ao marido é a liberdade da mulher. Por quê? Porque ela foi feita para ser sua auxiliadora. Esse foi o primeiro mandato de Deus, né? Quando ele distribuiu as funções no casamento. A submissão aos preceitos de Deus, elas não nos escravizam, elas nos libertam. O mundo quer que a gente acredite que quando eu estou servindo ao Senhor, né, eu estou deixando para trás coisas boas que eu tinha no mundo, quando na verdade é exatamente o contrário. Eu fazia aquilo porque estava escravizada pelo meu pecado. Quando eu, quando eu fui salva pelo Senhor, eu fui liberta daquilo, porque eu não tenho mais que servir aos prazeres da carne, né? Eu não tenho que me voltar mais para o meu pecado. Não há necessidade, porque o meu ser foi preenchido pelo Senhor, certo? Ele me desamarrou, ele me libertou, ele tirou as minhas algemas, tá bom? Terceira coisa, a submissão ao marido é a sua glória. Efésios 5, 24 diz: porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sejam submissas a seu marido. Ou seja, quando a igreja está submissa a Cristo, ela é glorificada. Quando ela faz a vontade de Cristo, ela está fazendo aquilo para o qual ela foi feita, certo? E isso é maravilhoso. É como que a gente desenvolver bem uma coisa que a gente sabe fazer. Isso é maravilhoso. As pessoas vão reconhecer, puxa vida, é, isso, isso representa a pessoa que você é. Isso é bem legal, né? Quando você se identifica com algum, algum talento, né, natural seu, consegue desenvolver bem, né? Ou a sua profissão, ou a maneira como você lida com as coisas que você sabe fazer no dia a dia, né? Você faz e vai melhorando cada dia. Isso é a sua glória, isso é a sua, é o registro, é o seu registro, é o legado que você está deixando, né? Então, é a glória da esposa,
como a submissão da igreja a Cristo, como a submissão da igreja a Cristo. Se a mulher é convidada a imitar a igreja, eita, muita responsabilidade, né? O marido é convidado a imitar a Cristo, ou seja, é um padrão muito mais alto, né? Então, submissão ao marido que nós demos, porque a igreja deve ser submissa a Cristo, porque Cristo é o seu Salvador, ele é perfeito, né? A igreja está sempre falhando, né? É claro que nesse modelo, hoje no mundo, vai ser difícil, né? Porque ainda que haja alguns casos, né, de esposas que dão mais trabalho no casamento do que seus próprios maridos, mas tem o contrário também, né? Lógico, maridos que a esposa tem muita dedicação, mas o marido tem sido a grande dificuldade, né? Mas se falando de Cristo e a igreja tem sempre pisado na bola, né? Por quê? Porque é composta de pessoas pecadoras, salvas, mas pecadoras, certo? É, então, nós não podemos. Esse modelo que nós temos bíblico é espetacular, ele é perfeito. Ele diz exatamente o que cada parte deve fazer a sua participação. Mas como nós estamos falando aqui de somente seres humanos, então vai haver muitas dificuldades, certo? Então, mesmo que haja dificuldades no casamento, não, meu marido devia ser como Cristo, só vou obedecer ele assim, né, ser submissa se ele for como Cristo. Minha irmã, não sonhe tão alto assim, né? Vai ter dias mais fáceis, mas vai ter dias mais difíceis, né? E algumas pessoas ainda estão nos dias difíceis, certo? Mas nós cremos na transformação que o Senhor pode dar, certo? Muito bem. A submissão ao marido não é a um marido tirano, mas o marido que a ama como Cristo amou a igreja. E nos dias que nós estamos vivendo, isso tem sido complicado, né? É claro que a igreja não incentiva a separação, né? Pelo contrário, nós lutamos para que o casamento seja restaurado, certo? Mas nós precisamos perceber, né, nocividades sérias dentro dos casamentos. É porque Cristo nos chamou para a liberdade, certo? E ele não quer manter uma serva dele dentro de um casamento, né, em que ela esteja sofrendo irremediavelmente, certo? Então, para isso, nós temos os conselheiros cristãos. Cada caso é um caso. Nós não devemos também ser levianos, dizendo que não, agora não dá certo mais viver, por tudo não quero mais, foi Deus, já foi, não, né? Não é assim. Então, tudo deve ser tratado corretamente, lembrando que o nosso alvo é a glória do Senhor, sempre, certo? Não é qualquer desagrado dentro do casamento que deve ser motivo de destruição, mesmo porque nós erramos também, erramos bastante, né? E às vezes a gente procura no outro a perfeição que a gente não dá, certo? Isso é muito sério, isso é muito sério. E problemas no casamento não são por conta de um só, certo? Vai ter a responsabilidade de cada um. Entendeu? É difícil porque a gente geralmente tem a tendência de sempre exigir mais do outro do que e sempre achar que o que a gente faz é muito mais, certo? Isso é por conta do nosso pecado também, tá bom? Então, cada caso deve ser analisado, se há dificuldades, deve procurar o seu conselheiro cristão, o seu pastor, né? E buscar alternativas às dificuldades, tá bem? Muito bem, então falamos aqui bastante da mulher, e aqui o livro também fala da posição do marido, certo? Em Efésios, a partir do versículo 25, ele diz: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
para que, vamos ler até o versículo 33. Então, ele fala nesse versículo, nesse trecho, né? Fala que o marido deve amar como Cristo amou a sua igreja, para esse amor deve santificar, purificar, apresentar a si mesmo como gloriosa, sem defeito, sem mácula, sem, né, ruga. Também devem amar como a si próprio, certo? Fala sobre deixar a sua família para viver com a sua mulher, ok? E reforça no versículo 23, no 33, que cada um deve amar a sua própria esposa como a si mesmo e que a mulher respeite ao seu marido, certo? Então, a posição do marido é essa, né? A ordem para que da esposa é a submissão e a ordem para o marido é amar. Não dá para escapar. Então, são dois aspectos da mesma coisa, são mútuos e complementares, certo? A mulher que respeita, ama. E o marido que ama, respeita, certo? Os dois estão sujeitos um ao outro, né? Em todos os aspectos, é um conjunto, é complementar. Não é a mulher só respeitar sem amor, deve amar. E o marido não ama somente sem respeito, né? Sem estar submisso a ela também, nesse sentido, né? Não dizendo que os dois são iguais, não, ele tem a função dele, é essa. E a função da mulher é essa, certo? E eles vão desenvolver essas funções e elas vão se complementar, certo? Então, são aspectos do casamento. E o marido ele vai, o casamento é isso, é um se submeter à vida do outro, né? Se adaptar um ao outro, é um complementar o outro, certo? Sem usurpar a posição, né? O homem é o líder do lar e a mulher é a sua auxiliadora. É aquela que que ele vai mostrar as direções, certo? O que se deve fazer para chegar até certo ponto. E a mulher é aquela que vai contribuir para que esse plano seja realizado. Ela é o seu copiloto, né? Então aqui ele é a lista 5 verbos que definem a ação do marido, certo? O marido deve amar a sua esposa, ele deve entregar-se por ela, deve santificar a sua esposa, deve purificar a sua esposa e ele deve apresentar a sua esposa. A esposa é a glória do marido porque ela é o reflexo dele. Então, se ele é um marido bom, ela será uma esposa boa. Se ele é um marido generoso, ela será uma mulher generosa. Se ele for um marido que ama ao Senhor, ele vai ser um espelho para que ela ame ao Senhor, né? E assim por diante. Se ele é um bom pai, ela vai ser uma boa mãe. É claro que essas características, elas são mandamentos individuais. Eu não vou fazer somente por se ele fizer. Eu faço porque eu amo ao Senhor. Mas a nossa família deve refletir a glória do Senhor. Cada um fazendo a sua parte. E é mútuo. Se um marido ama, vai ser muito mais fácil para a esposa ser submissa. E se ela é submissa, vai ser muito mais fácil para ele amar, certo? Um complementa o outro. O marido deve cuidar da vida espiritual da esposa, certo? Efésios 5, 25, da parte B até o 27, quando ele diz que 25b, né? A si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo purificado por meio de lavagem de água da palavra,
para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O marido é também o sacerdote do seu lar. Dirige a sua família em direção ao Senhor. O marido também deve cuidar da vida emocional da mulher. 28, versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, certo? Ah, quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. E porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja, né? O marido deve cuidar da vida emocional da mulher, não sobrecarregá-la muitas vezes com as suas próprias frustrações e dificuldades, certo? Deve ter essa sensibilidade. A maneira como a mulher enxerga as situações da vida é diferente. É claro que ele deve ter nela uma confidente, a pessoa em quem ele confia para falar dos seus anseios, dos seus medos, né, dos seus temores, das suas alegrias, mas deve fazer com cuidado e sabendo o momento certo de como entregar, né? Há mulheres de vários tipos, tem mulheres que são mais fortes emocionalmente, tem outras que são mais frágeis, precisa ter essa. Cada marido sabe a mulher que tem, né? Precisa ter essa sensibilidade e nos momentos certos, né? Não deve ser abusivo com sua esposa, né? Não deve ser descuidado, deve zelar por ela. Abusivo, no sentido de tudo ele se irrita, né? Mesmo porque a Bíblia diz que o marido que não trata bem a sua esposa, as suas orações vão ser interrompidas. Isso está em 1 Pedro 3,7, certo? Então deve tratar dela com carinho, com cuidado, com delicadeza, certo? Não deve ser descuidado, deixando de lado, por exemplo, anseios, necessidades que de mulher, coisas de mulher, né? Peculiares, né? Não desprezar aquilo que é próprio dela, né? Porque para homens as coisas eles enxergam as coisas de uma maneira diferente do que a gente, né? Talvez ele não tenha, não desenvolva os mesmos sentimentos para as mesmas coisas, como a gente. Então, deve ter esse cuidado e deve zelar por ela, certo? No sentido de cuidar dela, com relação ao seu próprio corpo, com relação ao namoro no casamento, com relação à vida física dela, sua saúde, né? E o, o relacionamento romântico também, certo? Isso é muito importante, né? No relacionamento conjugal. Ter esse momento romântico, horas, dias da semana, por exemplo, não é? Que as agendas são bem diferentes. Ah, então, precisa ter esse cuidado. O marido deve cuidar também da vida física da sua esposa, certo? Porque se ele cuida dele, ele deve cuidar dela também. Efésios 5:30, certo? De todas as maneiras, suprindo as necessidades do lar, suprindo as necessidades de carinho, cuidando também dos filhos, observando, tendo esse cuidado, porque nós temos essa ligação muito próxima. Às vezes o pai passa o dia fora, a mãe às vezes está mais próxima dos filhos, então isso também fortalece o relacionamento dos dois, ok? Finalizando, né, isso aqui a gente conversou só sobre o livro, mas duas coisas que eu observei fazendo essas leituras. Essa leitura, né, as leituras dos versículos e a leitura do capítulo. Duas coisas precisam ser observadas. Dois pontos extremamente importantes. Nós temos aqui a receita para o casamento feliz, né? Mas nada disso vai acontecer. Primeiro, né? Eu vou falar uma coisa positiva, uma negativa, depois outra positiva. A negativa,
que precisa, não vai acontecer sem autossacrifício. Todas estas coisas vão exigir de nós uma renúncia, tanto do homem quanto da mulher. Uma renúncia do nosso próprio ego, a renúncia da nossa vontade pessoal, da maneira como a gente acha que deve ser, né? Não vai acontecer sem sacrifício, autossacrifício. Porque eu estou neste mundo lutando contra a minha natureza pecaminosa. Eu não estou mais sujeito a ela porque conheço o Senhor, mas eu estou lutando com ela. Ela não está morta. Eu vou mortificar a cada dia. Com o conhecimento do Senhor, eu tenho a possibilidade de dizer não para a minha natureza pecaminosa. E eu faço isso com relação a tudo, especialmente com relação ao meu casamento. Não vai ter receita perfeita se você não cortar o saquinho do açúcar. Como é que você vai botar açúcar? Vou ter que cortar, tirar um pedaço, né? Não vai ter receita perfeita se eu não quebrar os ovos, se eu não colocar a manteiga necessária, se eu não abrir o pacote da farinha. E se eu não mexer com a minha mão aquele bolo, né? Para ficar fofinho. Se eu não botar no forno, não vai ter bolo. Então, exige sacrifício. Algumas coisas vão precisar acontecer na nossa vida para que o mandamento do Senhor seja realizado. Entendeu? Essa é a dificuldade nossa hoje. Eu quero fazer as coisas boas, eu quero tudo, mas eu não quero ter sacrifício. Então não vai acontecer. O sacrifício precisa vir. E você precisa pensar quais sacrifícios eu preciso fazer, né? Aqui eu tenho que me submeter para que o meu casamento seja abençoado. E a segunda coisa, essa é a parte negativa, né? Porque envolve um alto sacrifício. E a parte positiva, tudo que eu faço deve ser para a glória de Deus. O meu casamento vai subsistir às dificuldades que eu tenho, porque o meu objetivo principal é a glória do meu Deus, certo? Então, eu vou, e quando eu tenho esse pensamento com relação ao Senhor, certamente os sacrifícios a que eu vou me submeter não vão ser tão penosos assim, como eu penso, né? Por quê? Porque eu estou fazendo isso para que o meu Senhor seja glorificado. E nenhuma dificuldade nesse mundo, como a gente já viu, ela pode ser comparada à glória do Senhor. Ela é muito maior, ela transcende a dificuldade que a gente passa aqui, né? Por quê? Porque ela é gratificante. Ela redunda a glória do Senhor e a glória do Senhor é o meu prazer, é a minha alegria, certo? Isso deve estar na minha mente. Não vai ter receita que dê certo, né? E nada do que eu faça de bom terá valor se não for para a glória do Senhor, né? Que isso fique bem gravado na nossa mente. Eu faço o sacrifício, sim, para que o meu Senhor seja glorificado. E quando Ele é glorificado, eu me regozijo. Isso traz alegria para a minha vida e para a vida da minha família. Então, esse deve ser o nosso pensamento, certo? Antes de mais nada, porque isso vai certamente amenizar as dores e as dificuldades que a gente tem nesse mundo e vai fazer com que a gente valorize mais aquilo que nós temos recebido de bom aqui, certo? Então, eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, como falou ao meu,
e que Ele nos capacite cada dia para cumprir esse mandato maravilhoso que Ele nos deu, que é o casamento, né? Criado antes do pecado para ser bênção na vida. Então, se foi criado para ser bênção na minha vida, ainda que haja pecados, as minhas dificuldades, as dificuldades do meu cônjuge, deve ser para a minha felicidade, para a felicidade da minha família, certo? O casamento não foi feito para infelicidade, foi feito para o bem do ser humano. Né? Que isso fique muito, muito claro na nossa mente e que nos ajude a seguir em frente naquilo que o Senhor tem preparado para a gente. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês, desejo um dia abençoado, que o Senhor faça com que a palavra dele penetre nos nossos corações cada dia. Um beijo para todas, fiquem com Deus e peço orações pelo meu lar, pela minha família e agradeço pela oportunidade, ok? Um beijo, irmãs, fiquem com Deus.